às 8 horas da noite, às 20 horário de Brasília, ok? Então vamos lá para o que interessa, gente. Bom, é o seguinte. Eu confesso para vocês que eu repensei muito em se eu faria esse vídeo ou não. Na verdade, tem um outro vídeo desse canal aqui que já preciso deixar claro que eu não sigo, que não é um canal que eu gosto, tá? Realmente não é. Porém, eu acho que ele traz alguns pontos que a gente precisa falar, que é super importante e que tem ganhado ainda mais. eh, Tem se falado mais, eu ia dizer uma palavra, mas eu acho que tem ganhado ainda mais eh, visibilidade com o que está acontecendo nos Estados Unidos, com a candidatura né, do novo presidente, enfim. A gente vai discutir sobre isso. E aí eu já quis fazer esse react há, sei lá, uns 9 meses atrás de um outro vídeo que questiona a beleza da arquitetura contemporânea. Só que acabei na correria não fazendo, e aí me deparei esses dias com esse vídeo aqui, que é um pouco. Eles vão falar um pouco desse vídeo principal que eles produziram, e tem muita coisa pra gente falar aqui, tá? Então, sem mais delongas, bora iniciar aqui. A minha equipe colocou aqui no chat, ó, para vocês o link, tá? Para quem não se inscreveu ainda no workshop, corre lá. Então, vamos lá, gente. Eu tô nervoso, porque esse vídeo mexe comigo. Estão preparados? Eu recomendo que você pegue um chá, um café, uma água, que você vai precisar aqui para conseguir engolir isso aqui. Então, bora lá. A gente percebe isso Tem um ponto, eu não sei se vocês estão escutando. Vocês estão escutando? Eu acho que a gente tem um pequeno problema. nessa inversão de Me fala aqui valores, se vocês né? estão Então, por escutando. exemplo, hoje em dia, porque tem Eu esqueci desse detalhe. Me diz aqui no chat. Então vamos lá. Que bom. Mas tá bom o áudio, não tá reverberando, tá tudo ok, né? Me diz aqui. a gente percebe isso nessa inversão de Deixa eu rolar valores, um né? pedacinho aqui Então, pra por exemplo, vocês. hoje em dia, porque tem Só pra saber se tá ok mesmo, se não tá reverberando. Tá muito alto? Então, peraí, deixa eu abaixar aqui. Volume estável, talvez pode ser que isso aqui. Deixa eu ver o negócio. Tentar abaixar aqui pra ver se aqui foi demais. É ao vivo, gente, eu preciso da ajuda de vocês. Não dá pra fazer teste assim, só com vocês. a gente percebe isso nessa inversão Melhorou? de valores, né? Então, por exemplo, hoje em dia, porque tem Me diz aqui se melhorou e se sim, a gente já continua. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui também, peraí. a gente percebe isso nessa inversão de valores, né? Então, Eu posso abaixar aqui, ó, peraí. por exemplo, hoje em dia, porque tem sempre essa discussão, isso é polêmico também, mas não tô nem aí, que é o lance da Agora vai melhorar. Então, um pouquinho aqui. Ó, vou iniciar, tá? Qualquer coisa vocês me avisem. Então vamos lá. a gente Preciso do feedback percebe de isso vocês. nessa inversão de valores, né? Então, por exemplo, hoje em dia, porque tem sempre essa discussão, isso é polêmico também, mas não tô nem aí, que é o lance é o lance das roupas também, que, pô, existem roupas claramente masculinas e roupas femininas, né? Claro, você tem questões, por exemplo, você vai na Escócia, os homens usam saia lá que tem Uma questão por cultural. uma questão cultural e tal, e ali é uma saia também cultural, uma questão. Mas você vai numa situação como um Brasil, por exemplo, né? Aí você vê um homem de cropped de saia, aí você fala, cara, isso aqui, É ou de querer salto um alto, você rompimento. percebe que existe algo fora do lugar ali, Sim. não é, Veri? Sim, lá na Escócia, por exemplo, eles não estão tentando destruir alguma coisa, né? Eles não estão
Ai, gente. Ó, primeira coisa, eu não vou entrar nessa discussão da moda da roupa. Acho que é um discurso perigoso demais aqui, da forma que eles estão colocando. Não concordo. Enfim, não vou entrar nisso, tá? Que isso não me cabe. Mas já começa aqui a polêmica do vídeo. E essa fala também, observem muito desse discurso que. Ó, que ela fala aqui, quer ver? Por exemplo, eles não estão tentando destruir alguma coisa. Ó, prestem atenção nessa fala dela. Eles não estão tentando destruir alguma coisa. O que a gente está tentando destruir enquanto produção contemporânea, né? Enquanto arquitetura. E aí veja que não é nem na arquitetura contemporânea essa conta. Não vamos falar da arquitetura contemporânea, mas do modernismo, que ainda é pior, tá? A gente já chega lá. Né? Eles não estão tentando ir contra alguma coisa, mas aqui é claramente querer isso, né? E isso acontece muito na arquitetura. Na arquitetura também. Fala pra nós. Na arquitetura é exatamente assim, é querer ir contra, né? Teve muito, né, da história do movimento revolucionário, modernismo mesmo, querendo justamente isso, né? O movimento futurista, que afetou muito todas as artes, a moda também, a arquitetura, a arte como um todo, ele claramente fala isso, que ele quer o rompimento com a tradição. Mas assim, dá para entender, né? Lembra? Eles estavam lá naquele período de guerra, tava todo mundo, assim, pensando, não, essa forma de conduzir a sociedade não dá certo, vamos tentar fazer de outro jeito. Então, dá para entender um pouquinho, assim. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu acho que é muito importante aqui. Ela fala, né? Ah, dá pra entender, eles estavam lá no período de guerra, vamos. Ó, deixa eu até voltar essa fala que ela realmente é super importante. Ó. Tava todo mundo, assim, pensando, não, essa forma de conduzir a sociedade não dá certo, vamos tentar fazer de outro jeito. Então, Essa forma de conduzir a sociedade não tá certo, vamos tentar fazer de outro jeito. E, na verdade, isso é um equívoco muito grande, ela tá falando da arquitetura modernista, né? Vamos lá, a gente vai entrar agora nos primeiros pontos aqui. Primeiro, que eu acho que é super importante falar que não foi assim. Eles não estavam lá e falando, ah, a sociedade não deu certo, tá acontecendo guerras, tá acontecendo as coisas, a gente precisa mudar, tudo que tá aqui a gente vai mudar. Não, muito pelo contrário. Claro, tem algum ponto, mas isso está enviesado, que é, na verdade, o seguinte: a gente tinha uma arquitetura antes, né, uma arquitetura, e aí não sei se eu posso nem colocar uma arquitetura clássica, mas com certeza uma coisa ela está correta, o modernismo ele tem como princípio fundamental, né, dele romper com os estilos anteriores. Porque ele entende ali naquele momento que, primeiro, aquela arquitetura anterior ao modernismo era uma arquitetura produzida para a burguesia. E os burgueses tinham acesso a essa arquitetura. O modernismo vem no pós-guerra e vai falar assim: não, ok, a gente precisa agora produzir para a grande massa. Então a gente precisa romper com esses rococós, com essas coiseiras todas aqui, porque a gente não tem tempo. A gente precisa dar adaptação para as pessoas, para a massa, para a classe trabalhadora. Então a arquitetura ela foi muito mais nesse sentido, de ser algo pragmático mesmo, algo prático. Então, dizer que, não, a gente precisa mudar isso. Não foi tipo, não, a gente cansou desse rococó, a gente cansou dessa arquitetura clássica, a gente cansou, rococó que eu digo, os adornos, né? Não o estilo em si. Mas a gente cansou desses adornos, dessas coisas todas. Vamos mudar isso aqui, gente? Aí teve o clube do Bolinha lá, juntou numa sala e falou, não, a partir de hoje a gente vai inventar um novo estilo. Não. Né? Isso é reflexo de um contexto socioeconômico e cultural, inclusive geográfico, do que estava acontecendo ali. Né? E aí se dá o início desse rompimento, e esse rompimento realmente ele é claro, ele é específico. Há essa intenção de se fazer, né? De colocar isso em prática, mas por esse motivo, e não porque eles acordaram e, oh meu Deus, quero mudar isso. Para além disso, tem outras questões, mas deixa eu ver se ela fala mais alguma coisa e a gente volta. Dá para entender um pouquinho, assim, né? Motivação. A motivação disso, junto com a velocidade acontecendo, a máquina acontecendo. Então, eles queriam trazer isso, né? Achavam que isso era bom, precisava ter a máquina de morar, né? Então, precisava trazer isso para a arquitetura, essa ideia, né? Então, qual que é a ideia legal para a arquitetura? É o rompimento com a tradição. Para ser eminentemente utilitarista.
Vendo? Então, essa ideia de que, surgiu do nada, a gente vai romper com isso aqui, a gente utilitarista, tá vendo essa palavra que ela coloca? Não, a gente cansou, a gente vai ser utilitarista. Não, gente, isso teve um porquê. Sem contar também que a gente vai falar de um período de pós-revolução industrial, para quem talvez, né, até vocês já, alguém esteja me escutando e saiba disso. Mas eu acho que é importante deixar isso cravado aqui nesse vídeo. Ou melhor, gravado aqui nesse vídeo. É, pós-revolução, aquele é o momento da pós-revolução industrial, ou seja, novas tecnologias, novas formas de se fazer. A gente tem materiais novos, tecnologias novas. Portanto, esse rompimento, ele acontece também nesse sentido, no sentido até de certa forma experimental e orgânico nesse sentido, né? De a gente precisa evoluir isso aqui, a gente precisa fazer isso de outra forma. E novamente, então a gente tem aquele cenário caótico, aonde e aí observem sempre esse discurso por trás disso. Então, essa burguesia que tem acesso, porque sempre que passa também, eu acho que é importante dizer isso, fazendo um parênteses aqui, sempre que essas pessoas vão dizer que vocês vão perceber esse discurso ou vão aparecer algum Reels, alguma coisa no Instagram, sempre vai aparecer alguns palácios, algumas casas muito bonitas até, claro, do estilo, né, clássico e tal, daquela época, para aquela situação, para aquele contexto, mas são casas maravilhosas, mas a grande massa, a população, a classe trabalhadora não tinha acesso àquilo. Entende? Aquilo era o acesso àquilo era quem tinha acesso àquilo era a burguesia e não a classe trabalhadora, né? E aí como que fica esse período pós-revolução e pós-revolução industrial e acesso à tecnologia? Então, houve-se uma oportunidade também de fazer isso em grande escala, em aumentar tudo isso. Só que não tinha tempo, e não faria o menor sentido também. E sem contar que tem outras questões que a gente vai discutir que são até contemporâneas, né? Que a gente entende que a gente tem um outro contexto, que é produzir essa arquitetura desse lugar não faria o menor sentido. Inclusive, eu tenho uma história para contar para vocês, mas vamos continuar aqui e eu já conto, tá? Exato, então não tem mais nada, né? Então a Na gente prática, como é que a gente vê isso, por exemplo, na arquitetura? O que que é esse rompimento, assim, que a gente consiga perceber, sei lá, tô andando na rua, a gente percebe isso? claramente, né? Qualquer condomínio que você for hoje em dia segue as bases de Le Corbusier, que traz exatamente isso, como é que deve ser. Ai, que ranço. Ó, eu até postei lá no Instagram, gente, que o quão absurda é essa fala dela, vinculando o que tem nos condomínios fechados hoje, que são os projetos rasos, né, que eu classifico assim, com a arquitetura moderna. Então, vamos lá. Esse é um ponto muito fundamental desse vídeo. Primeira coisa, desse discurso tem uma coisa que, se é que eu posso dizer assim, nos une, que é a crítica ao que está sendo produzido no condomínio fechado. Eu concordo plenamente que é algo de extrema qualidade, de péssima qualidade, perdão, de péssima qualidade, algo que chega a ser caricato, de gosto estético duvidoso. Assim, estou falando do ponto plástico da coisa, né? Como eles tanto gostam de focar. Mas em relação à arquitetura em si, né? A funcionalidade, a responsividade daquele projeto ao tecido urbano, as condicionantes pré-existentes são projetos muito pobres, assim, em todos os aspectos. Então, concordo nesse sentido. Mas atrelar isso à arquitetura moderna, desculpa, mas é muita ignorância. Não que a pessoa seja ignorante a pessoa, mas no sentido de não ter esse conhecimento, sabe? De não saber o que de fato é arquitetura contemporânea. E aí eu convido vocês, inclusive a moça, a a ler essa revista da Monolito aqui, não sei se está pegando, acho que está pegando, né? Que são as casas do Paulo Mendes da Rocha. Isso aqui tudo são as casas do Paulo Mendes da Rocha. E trago essa revista para dizer para vocês que, primeiro, a arquitetura contemporânea, a arquitetura moderna, nada tem a ver com o que está sendo produzido hoje enquanto arquitetura. Nada tem a ver esse vínculo com a arquitetura moderna, né? Portanto, é um equívoco muito grande falar nisso. Mas o que ela está tentando se apoiar aqui no discurso dela é falar que sobre as 5 leis, né, a base da arquitetura do Le Corbusier, né, da arquitetura modernista.
Mas você não consegue ver isso no condomínio fechado? Cadê os pilotis? Cadê a qualidade? Cadê. Aí, porque ela tá vendo uma janela em fita, ela tá colocando isso na conta, porque ela tá vendo uma edificação quadrada, ela tá achando que aquilo é arquitetura moderna. Não é, né? E é engraçado, porque eles não citam os grandes mestres da arquitetura modernista, né? Paulo Mendes da Rocha, Lina Bobardi, o Vila Nova Artigas. Engraçado, eles não citam esses arquitetos que realmente fizeram e deixaram seu legado sobre a arquitetura moderna. E acho muito importante dizer também que teve um momento muito importante da arquitetura moderna no Brasil. Né? A arquitetura moderna não é só Le Corbusier, gente. Não é só não se resume a 5 leis do Le Corbusier. A gente tem uma arquitetura muito diferente, perdão, uma arquitetura moderna muito diferente do que eles produziram lá, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros lugares, inclusive, tá? Se você olha para as casas do Paulo Mendes da Rocha, você vai ter uma percepção. Se você olha para as casas do Lúcio Costa, você vai ver que é outra coisa, completamente diferente. Claro, vão se relacionar, mas ainda assim, né, é diferente. O período é diferente, tudo é diferente. E vocês vão ver, inclusive, a plástica disso como resultado do produto. Que mais que eu ia falar? Então, eu acho que eu vou continuar, depois a gente discorre mais um pouquinho sobre isso. Arquitetura modernista. Então, precisa ter as janelas em fitas, pilotis, né? Aquelas casas que a gente tem hoje em dia quadradas, sem nada. Parece uma caixa de sapato com minimalista. luz de LED. Exato, que tem em todo lugar. Todo mundo sabe falar. Então, gente, aí esse é o ponto também. Isso não é arquitetura moderna. Essa pessoa provavelmente nunca visitou Brasília. A arquitetura, para quem já visitou Brasília, sabe que a arquitetura modernista é outra coisa, é completamente diferente disso. Quem visita uma superquadra sabe a qualidade que tem aquelas edificações, os pilotis, né? Agora, colocar uma janela em fita, fazer uma edificação quadrada e chamar isso de arquitetura moderna, como assim? Né? Isso é um equívoco muito grande, gente. Isso que eles estão chamando de arquitetura moderna nada tem a ver com o modernismo, muito pelo contrário. Eu acho que Lina Bobardi, Paulo Mendes da Rocha, Vila Nova Artigas, eles dão um salto no caixão quando eles, né, se deparam com isso, porque é uma piada, é uma comédia de fato. Isso, na verdade, tem que ser colocado na conta da arquitetura contemporânea. Quem está produzindo isso é a arquitetura contemporânea e não os modernistas. Ah, João, mas teve uma influência. A gente sai daquele lugar de uma arquitetura que é toda enfeitada, que tem os rococós, que tem os adornos, tudo isso, e vem parar na caixa de sapato. E aí você precisa participar do nosso workshop, porque você vai entender exatamente o porquê que nascem essas edificações das quais eles estão discutindo aqui, né? Que é o projeto raso. Só que o projeto raso pertence a esse recorte, a esse período contemporâneo, não tem nada a ver, né? E até em algum lugar, eu questiono muito isso. Inclusive, eu tenho até vontade de fazer uma pós-mestrado nesse sentido, porque eu tenho tantas reflexões sobre, e o workshop eu acho que é uma das respostas que eu consegui dar a essa problemática, da gente entender da onde que de fato vem um projeto raso. E ele vem de tantos lugares que eu acho que são imagináveis, assim. Um dos lugares é, de fato, a perca da qualidade da arquitetura, né? Principalmente com a quantidade de universidades que se tem hoje. Antes você tinha uma universidade ou outra de extrema qualidade. Hoje você tem Uni não sei o quê, FAP não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E quem está dando aula nessas universidades são esses arquitetos que estão fazendo essa. Entende? Vira uma bola de neve, é um ciclo vicioso. Mas aonde que começou isso? Começa lá atrás, aí eu tenho outro palpite. Só que tudo isso, né, para resumir aqui, vem dessa péssima qualidade das universidades também, não todas, claro, existem universidades de extrema qualidade, principalmente as federais, né, mas nem todo mundo consegue entrar numa faculdade federal. E, novamente, participem do workshop, porque lá eu conto exatamente o porquê e o para quê e como nasce, e o aspecto morfológico disso. Por que que se dá um projeto raso? Só que não vem, o projeto raso nada tem a ver com a arquitetura, com a influência da arquitetura moderna. Muito pelo contrário, se hoje a arquitetura contemporânea fosse influenciada pela arquitetura moderna dessas casas que estão aqui, ó, a gente, nossa,
estaríamos bem, né? Tanto é, gente, que Paulo Mendes da Rocha ganhou o Pritzker da arquitetura, né? Então, assim, um arquiteto modernista. Então, é muito perigoso esse discurso dela. E muito equivocado, principalmente, tá? O Michael tá falando. Desculpa incomodar, mas quando eu penso em arquitetura moderna, não penso como um estilo, e sim sobre a diversidade. Tendo, então, liberdade criativa, não? Vamos lá, ô Maico, primeira coisa, pelo contrário, você não está incomodando. É um prazer o seu comentário, responder o seu comentário, tá? Uma coisa que acho que é super importante a gente falar, pegando até o gancho do comentário do Maicon, que é o seguinte: a arquitetura contemporânea é completamente diferente de arquitetura moderna, tá? Eu digo isso porque às vezes a gente vê esse equívoco saindo da boca de arquitetos até. Né, se referindo à arquitetura contemporânea como moderna. Ah, aquela casa, fiz uma casa moderna, aquela casa moderna. Não. Quando a gente se refere ao moderno, ao modernismo, é um período datado, portanto, início do século XIX, né, tem início ali no início do século XIX e vai se popularizar mais no século XX ali. E isso é uma arquitetura moderna, tá? Só que assim, claro, realmente a arquitetura modernista, ela tem os seus pilares, ela tem, assim como quando a gente olha para a arquitetura gótica, neoclássica, ela tem as suas características, assim como a arquitetura contemporânea tem as suas. Só que como a arquitetura contemporânea, ela está sendo construída ainda, a gente não consegue olhar com a visão tão macro, tão ampla e definir quais são os aspectos, né, que definem a arquitetura contemporânea. Por quê? Porque ela está sendo construída. Mas daqui a 100 anos, por exemplo, talvez esse movimento que esteja acontecendo hoje, ele sofra uma mutação. E isso fique tão marcado, o que a gente produziu, e pelo que eu estou vendo não vai ser... Claro, a gente tem grandes arquitetos produzindo arquitetura contemporânea de extrema qualidade, mas a grande massa... Né? Eu acho que esse, inclusive, é um movimento novo para a arquitetura, porque nunca se teve tantos profissionais, tantos arquitetos. E ainda assim, embora pouco, né? Principalmente no Brasil, nunca se contratou tanto arquiteto quanto se contrata hoje. Aí a gente tem alguns fenômenos que a gente poderia analisar e olhar para isso, como, por exemplo, o crescimento do mercado imobiliário, dos condomínios fechados. A gente pode analisar, enquanto arquitetura contemporânea, algumas questões contemporâneas que vão influenciar a arquitetura, como a sustentabilidade, não era uma pauta né, a um estilo anterior. Hoje já se é uma pauta muito importante para a construção da arquitetura contemporânea. Então vocês vão ver designs voltados para isso, né, a construir uma arquitetura que seja responsiva, mas que tenha um impacto positivo e não um impacto negativo. Isso influencia uma plástica de um projeto, assim como lá no modernismo influenciou essa resposta que eles sentiram a necessidade de dar para atender a grande massa, a grande classe, a classe trabalhadora. Isso influencia uma estética. Isso gera, como produto, como resultado, uma estética, né, uma plástica daquilo. Assim como a sustentabilidade gera para a gente uma estética nova, uma plástica nova. Entende? Então, isso sempre é uma questão de uma correlação do contexto que está acontecendo, urbano, socioeconômico, cultural, né, e até morfológico, que vai resultar numa linguagem específica, porque a arquitetura é viva. E aí eu entro até num ponto que o Maico trouxe aqui. É, não é um estilo preso, não é uma coisa única. Tanto é que se a gente olha para a arquitetura modernista brasileira, a gente vai ver que ela sofreu mutações, que ela se adaptou ao nosso contexto. Então, esses arquitetos, como Paulo Mendes da Rocha, Vila Nova Artigas, eles não pegam essa forma do Le Corbusier e simplesmente joga aqui. Não, essa arquitetura sofre as suas adaptações pelo contexto, né? O Brasil, que é um país de dimensões continentais, cada lugar necessita de um ajuste, né? Então, a gente tem 8 zonas bioclimáticas, imagina, né? Então, só para esclarecer isso para vocês, tá? Então, mas vamos continuar aqui, porque senão eu vou falar demais. Isso todo mundo já sabe qual casa que é, né? Às vezes tem um L pra cá, um L pra lá. Aquelas portas desproporcionais, Aquelas portas gigantescas. gigantes, exatamente. Vidro demais. Você não vê mais aqueles... Não sei se é arabescos o nome. São
aqueles detalhes, né? Nas fachadas, Sim. você não vê mais colunas, você não vê mais nada Convida a disso, entrar, né? né? Convida a Não entrar. tem cara de casa. É, exatamente. Então, e aí depois que eu comecei a fazer o Congresso de Arquitetura Perene, que surgiu Novamente, gente, eu concordo plenamente nesse ponto. Não defendo o projeto raso. Não defendo aquelas casas que eu chamo de projeto raso, que os clientes também tendem a chamar de casa com cara de clínica, né? Eu acho que já começou esse movimento, eu tenho percebido que ele tem ganhado força, ele vem crescendo, não só pelos arquitetos, mas inclusive pelos leigos, que realmente não querem, não estão satisfeitos com essas casas com cara de clínica. E que bom, isso é maravilhoso, né? Eu super apoio isso. Agora, o que eu não apoio é o discurso por trás, né, que eles estão colocando aqui. E aí o ponto que eu quero chegar é, ok, isso aqui que vocês estão produzindo a gente não gosta, não, ok. A gente precisa voltar. A gente precisa voltar para o estilo que deu certo. Que estilo que deu certo? Né? O estilo que era para a burguesia, o estilo que estava lá atrás, que está datado, que é o clássico. Eu não sou a favor de voltar para nenhum estilo. Para o clássico, para o gótico, para o modernista, para nenhum estilo. A gente, enquanto arquitetos, né? Arquiteto e arquiteta, você que está me ouvindo, que somos arquitetos contemporâneos, a gente precisa produzir a nossa arquitetura. E aí, só para colocar aqui rapidão para vocês uma história, uma vez eu participei de uma banca, e como arquiteto convidado, e um aluno trouxe nessa banca um projeto todo clássico, com umas colunas dóricas, aquela coisa toda, e gerou-se uma discussão, inclusive pela minha parte, eu que levantei a discussão, se aquilo era permitido, entre aspas, né? Não diria que, não teria essa pretensão de dizer que é ou não permitido, mas se era, na verdade, eu acho que a palavra correta é recomendado. E o que eu disse na banca foi exatamente o que a gente está discutindo aqui. Não se é recomendado por uma série de questões. E a primeira é que a gente tem tecnologias, a gente tem materialidades completamente diferentes daquela época. Portanto, houve uma evolução científica, tecnológica, e por que a gente vai precisar voltar, retroceder? Porque aquilo é produto, novamente, aquela estética é produto de uma tecnologia presente daquele recorte, do passado, né? Daquele presente, daquele contemporâneo, não do nosso contemporâneo. Portanto, a gente vai ficar preso ali para quê? Para além disso, novamente, existem questões contemporâneas, socioeconômicas e culturais. Como que a gente vai continuar produzindo aquilo com as questões climáticas que a gente tem hoje, com a conta que inclusive vem desses lugares, né? E que cada vez aumenta com o desmatamento, com tudo isso. Como que a gente vai continuar? Aí a gente vai começar a fazer algo fake? Não pode utilizar aquele sistema construtivo da época, mas a gente vai substituir e criar um. Como assim? Né? E faz sentido hoje a gente continuar colocando folhinhas e adornando numa sociedade da onde a gente não consegue ver um vídeo de 5 minutos? Tá tudo tão frenético, todo mundo colocando no 2.0, né? A gente tem que trabalhar o dia inteiro, aquela correria, aquela loucura, tudo frenético. A gente vai voltar para fazer rococó, para fazer. Será que faz sentido tudo isso com o contexto atual que a gente vive? Essa é uma questão mais filosófica, né? Mas eu acho que uma questão prática é realmente a sustentabilidade, por exemplo. Faz sentido? Faz sentido no Brasil isso? Faz sentido colocar isso lá no sertão, no Cariri? A gente colocar imagina a bizarrice da gente no meio lá do Cariri, do sertão, do Nordeste, na Bahia, sem contar que a gente vai estar confrontando também outras questões, né, socioeconômicas e culturais. E a gente quer exportar uma arquitetura que não é nossa. E a gente tem que produzir arquitetura contemporânea, nossa, e tem um movimento tão lindo acontecendo hoje, né? Quando a gente pensa em grandes estúdios de arquitetura que realmente estão produzindo arquitetura contemporânea brasileira, só que eles não falam sobre esses projetos. Eles entende o ponto aqui que eu quero chegar? Ao invés da gente mirar nesses lugares, falar, não, isso aqui tá uma merda de fato, mas vamos produzir arquitetura contemporânea de verdade, como esses estúdios aqui estão produzindo? Não, a gente vai voltar para trás. Não faz sentido. o instituto, a gente está vendo uma volta, assim, inclusive com o documentário da Brasil Paralelo. Que é o Fim da Beleza, tá? O pessoal que não assistiu tá no YouTube, hein?
Ó, esse documentário. Ai, que ranço. Inclusive, ó, se você quer, eu só vou fazer o react de verdade. Eu tô falando realmente a verdade. Eu só vou fazer o react desse vídeo, que é um documentário, acho que é 1 hora, se vocês quiserem, tá? Que senão eu não vou nem tocar nisso, porque realmente é uma coisa que mexe comigo. Então, se vocês quiserem, eu faço, mas deixa aqui nos comentários. Eu quero, tá? Aí, se tiver um número legal e eu achar que a gente faz. Mas tem que deixar, senão esquece. Sim, assiste Aham. aí. A gente então tá vendo esse movimento das pessoas querendo mais beleza. Só que aí a gente entra num problema que é a falta de formação. Inclusive da sua parte. E aí o que que tá acontecendo nos condomínios, vocês podem ver? Casas modernas com moldura. Como que? E aí o que que tá acontecendo nos condomínios, vocês podem ver? Casas Não modernas entendi o estão que ela falou nos... formação de. E aí o que que tá acontecendo nos condomínios, vocês podem ver? condomínio. Casas modernas com molduras falando que é casa clássica. E aí É, isso pra mim é ridículo também, né? Tão ridículo quanto... É ridículo reproduzir. É ridículo o fato de você pensar num projeto neoclássico, num projeto clássico. É ridículo, né? Por todas essas questões que a gente tá tratando aqui. Vitrúvio, Paládio vai se revirar no caixão, porque não é isso, né? É um estudo gigantesco de Vitrúvio, vendo a beleza que já existe na natureza e aplicando na arquitetura. Então, aquelas colunas com os capitéis gregos, elas são pensadas na estrutura do homem. Então, tem proporção do homem. Sabe aquele homem vitruviano Sim, do Da Vinci. famoso? Veio Ah. de Vitrúvio, que foi o primeiro arquiteto. Então, ele estudou a proporção do homem para colocar a proporção na arquitetura. Então, não é só colocar molduras. Gente, ai... Vitrúvios, né, realmente estudou a proporção do homem, tem tudo isso, beleza, a fórmula da beleza, beleza áurea, aquela coisa toda. A fórmula áurea, né? Mas então a gente também tem que retroceder em vários sentidos, não só na arquitetura. A gente tem que pegar lá o primeiro médico da Idade Média e voltar, porque ele fez lá o manuscrito e ele falou que, sei lá, que tinha que tirar o corpo do sangue e colocar de novo para tirar a bactéria, sei lá. Né? As coisas vão evoluindo, né? Que bom. Aí me apoiar no Vitruvius do lado, pelo amor de Deus. Só Boiserie. Não é só tacar lá uma coluna Não e é dizer que é isso. clássico. Não é isso, entendeu? Olha, então quer dizer, não é que a gente esteja sendo anacrônico e querendo valorizar só o velho, só o antigo. Pelo Claro. contrário, é aquilo que é baseado nas proporções divinas mesmo. Exato, é o que é, assim. Primeiro ponto, né, gente? Gosto estético se discute. Isso é uma coisa que eu falo muito pra vocês também, inclusive lá no nosso curso. Gosto estético se discute. Eu mesmo não gosto de arquitetura clássica. Quando eu olho, claro, um prédio realmente clássico, né, uma igreja clássica que você vai num lugar, ou arquitetura gótica, eu acho lindo ali, naquele período, naquele recorte, daquele lugar. Mas reproduzir isso eu acho de uma cafonice tremenda. Aqui em Brasília chama pontão, você entra, tem um arco. Na verdade, são 2 arcos clássicos lá. E pra mim aquilo é de uma cafonice tremenda, assim. Então reproduzir isso pra mim é muito cafona. Então gosto estético se discute. Não há essa proporção da beleza, isso tudo também é muito questionável, tá? A gente pode fazer uma live sobre isso também. E outra coisa, o que é belo muda muito nos períodos, né? A gente poderia até fazer uma linha do tempo mostrando isso aqui. O quanto a beleza vai se modificar, o quanto isso tem influência em vários sentidos, não só na arquitetura, na moda, na vida, na experiência daquele povoado, né? Seja, eu tô me referindo a um povoado porque isso pode ser isolado, por exemplo, se a gente pensa numa tribo indígena, a referência de beleza deles está ali, né? Eles estão apartados, né, do global, então eles podem ter uma referência completamente diferente do que é belo para eles, do que é belo para, né, para a sociedade como um todo.
Então vai mudar do seu convívio, vai mudar numa escala mais macro, a gente vai pensar no marketing, na influência disso, como isso nos é vendido, como isso nos é colocado, o que é belo, o que não é, aquele início da fala dela, o que é feminino, o que é masculino, tudo isso tem uma questão ideológica e filosófica por trás. Então é muito complicado a gente falar o que é belo, o que não é, né? A beleza existe, ninguém inventou nada. Vitrúvio mesmo pegou assim. Ah, só para concluir, desculpa. Então, por isso que a gente tem que se apegar a aspectos técnicos também, tá? Por isso que eu estou trazendo esses pontos para vocês, porque aí sim a gente vai conseguir fazer uma análise mais crítica, né? E não se apoiar no belo como eles fazem. Ah, quero porque era bonito. Ah. Inteligente. E toda a história da tradição arquitetônica é isso. Então, os gregos descobriram lá, né, as proporções, depois veio os romanos, e com os materiais romanos agora, a gente podia fazer arcos. Então, eles copiaram as ordens gregas, colocaram os arcos. Depois vem a arquitetura gótica, que eles copiaram toda essa inteligência e agora a gente conseguia fazer vitrais, né? Gente, novamente, por que se tinha tantos arcos? Porque era uma questão de vencer vãos, né? Quando o arco, se você vai estudar a estrutura do arco, ele vai resistir muito à compressão. Então, quando se fazia aberturas, não dava para fazer uma abertura como a gente faz hoje, né? Eles não tinham essa tecnologia, empilhava pedra. Então, fazia-se o arco para se ter uma estrutura, uma abertura ali. Então, não é que... Aqui, deixa eu voltar na fala dela. Colocaram os arcos. Depois vem a arquitetura gótica, que eles copiaram toda essa inteligência e agora a gente Eles copiaram essa inteligência. Era uma necessidade. Não tem esse negócio de conseguia cópia. fazer vitrais, né? Vencer muitas arcos ogivais, enfim. Então, a tradição ela vai pegando a inteligência que foi se descobrindo a beleza e aplicando no hoje. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer hoje. A gente tem que saber a tradição arquitetônica e trazer no hoje. Perfeito. Mas eu tenho a impressão, Veri, e eu até comento isso com a Lara, e a gente falou naquele podcast do pessoal do Bora na Obra, né? Sobre essa questão da formação, por exemplo, de novos arquitetos. Eles mesmo falaram, cara, as pessoas não sabem fazer mais. Elas não Então aprendem é a como se fazer. fosse uma coisa que era ensinada décadas atrás, né? E aí hoje, as novas formações, o arquiteto sai formado, ele só sabe fazer aquele tipo de prédio quadrado, com a linha reta e com a tira Sim. de LED, e aí Aí, novamente, gente, esse ponto eu concordo. Mas por quê? Porque esse arquiteto ele não domina o processo de concepção. Não é que ele quer fazer isso. Por que se popularizou tanto esse estilo? Porque, sim, ele não quer fazer o que é clássico, o que é moderno, porque na arquitetura ele aprendeu que se não se faz isso, isso é um equívoco. Portanto, ele vai tentar produzir algo que não venha desse lugar, só que por não dominar o processo de concepção. E, novamente, se inscrevam no workshop, vocês vão entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Para quem já participou, sabe. Se você já participou, participa de novo. Eu recomendo porque está atualizado, inclusive. A gente regravou, embora seja o mesmo conteúdo, mas a gente regravou as aulas num formato completamente diferente. Então eu super recomendo que você reassista. E, novamente, a gente fala muito sobre a questão morfológica, a gente explica isso desenhando praticamente. Então, é como se nasce um projeto raso, quais são as armadilhas, porque o nosso curso, gente, eu falo muito isso lá no workshop, ele é um curso muito complexo. Criar algo, dar vida a algo que seja realmente arquitetura não é uma coisa fácil. Portanto, esses arquitetos que estão produzindo esses projetos rasos é porque eles não estão dominando o processo de concepção de projeto. E aí fazem isso, é o que eles conseguem entregar. Novamente, eu queria tanto mostrar isso para vocês, mas vocês vão ter que participar do workshop. Porque, para que vocês entendam da onde nasce, tá? O projeto raso. Mas nada tem a ver com o modernismo, nada tem a ver com, né, tem claramente um resquício, né, desse rompimento e, portanto, mas isso é um ponto claro da arquitetura contemporânea, mas a gente vê grandes arquitetos contemporâneos produzindo obras, né, excepcionais. Então, a culpa não é do modernismo, mas sim da falta de qualidade, da falta de domínio sobre o processo de concepção de projeto daquele profissional que está produzindo isso, né? Então, vamos continuar.
é um L em cima de um outro L, e aí é só isso. Ele vai mudando um pouco na estética, óbvio, do design do prédio, mas no fundo é só isso. Ele não consegue, se ele quiser mesmo fazer um prédio Ele não sabe. num formato clássico, que é Graças a Deus que ele não sabe. Não basta os projetos rasos. muito mais difícil de fazer. Tem que ir lá pro Congresso de Arquitetura. Ele não Terem, sabe né? fazer. Ai. Enfim, gente. Assim, eu fiquei chocado com esse vídeo. Espero que vocês também estejam chocados. Porque essa é a reação que eu queria que vocês tivessem. Espero, só para falar um ponto também, para a gente finalizar, que é o seguinte: eu sei que talvez alguns vão dizer assim, João, mas isso não é só culpa do arquiteto, isso é culpa do cliente também. E eu canso de dizer isso para vocês também, que o cliente não tem culpa de nada, tá? Quem começou a fazer o projeto raso não foi o cliente, foi o arquiteto. E também eu explico o porquê. Aonde nasce o projeto raso, lá no workshop eu ensino, eu mostro exatamente a morfologia disso, por que que nasce e como nasceu. Mas lá, mas o cliente não tem culpa. Uma coisa que vocês vão entender que ele não tem culpa, e muito pelo contrário. Hoje a arquitetura ela está numa zona muito estigmatizada em vários aspectos, né? Ou seja, a profissão está, a nossa classe está, ou seja, o que o cliente entende como sendo arquitetura, entende o que é arquitetura, né? O que a gente vai entregar enquanto produto para ele, é uma coisa completamente estigmatizada, ele não sabe o papel da arquitetura de fato. Só que aí entra naquele outro lugar. A culpa também não, é não vai sair, gente, desculpa. A culpa é grande, a grande culpa, a culpa maior é nossa, tá? Em todos os aspectos, porque esses arquitetos que estão produzindo tudo isso, eles estão cada vez reforçando esses estigmas, e nesse ponto, não tem como a gente falar que a culpa não é nossa, enquanto classe, claro, né? Para quem não está produzindo isso, a gente não precisa colocar isso na conta, mas a culpa é também da nossa classe, porque, claro, a gente está reforçando esse estigma a todo momento. E aí vem um arquiteto e olha, vem um cliente e olha para isso, como que ele vai andar pelo tecido urbano, como que ele vai andar pelas ruas, ele vai constatar isso o tempo todo. Ele abre a revista, só tem isso, ele abre o Instagram, só tem isso, ele abre, sei lá, ele liga a TV, ele vai ver na novela lá a pessoa naquela casa. Então, para ele, aquilo é arquitetura. É majoritário aquilo, né? Agora a palavra saiu. Tem hora que trava, gente. Então, Deixa eu só tomar água que a voz tá falhando, peraí. Então, ok, tem essa questão do cliente pedir. E, novamente, o cliente sempre vai pedir um projeto raso pra gente, porque é o que ele conhece enquanto arquitetura. E isso é, novamente, culpa também da nossa classe que está produzindo isso. E aí vira uma bola de neve, vira um ciclo vicioso. Por quê? Porque é retroalimentado, né? O arquiteto produz projeto raso, o cliente vê, pede. O arquiteto novamente faz projeto raso, o cliente vê, pede. E aí a gente vai fazendo isso. Enquanto a gente não romper com isso, a gente vai ficar nisso. E quem sofre é o profissional, porque vai ser sempre desvalorizado. Afeta a classe, afeta o planeta, porque um projeto raso, eu costumo dizer também, que ele é de alguma forma um tumor no tecido urbano, porque ele nada tem a agregar, muito pelo contrário, só gera impacto negativo. E aí? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tomar muito cuidado com esse discurso. Esse discurso também vem de um lado ideológico que a gente tem que tomar cuidado, principalmente, né, com o que está acontecendo hoje. A gente vê lá nos Estados Unidos o Trump querendo instituir lá a arquitetura clássica, né, como uma regra para os prédios. Se eu não me engano, eu não cheguei a ler completa a notícia, mas eu acho que é para os prédios públicos. Mas enfim, ainda assim acho um retrocesso completo, né? Ele tem o prédio dele lá, né? Que é uma bizarrice também, contemporânea, que é um prédio todo de vidro. Será que ele vai derrubar o prédio dele para fazer? Não sei. Mas tomem cuidado com esse tipo de discurso, tá? Questionem. Eu acho que o intuito dessa live hoje é exatamente esse, fazer com que vocês questionem esse tipo de fala, de discurso, e entender o que está por trás disso, esse saudosismo, né, a um passado, a tentar
E, novamente, isso não faz sentido nenhum para a construção da arquitetura contemporânea. A gente precisa evoluir e dá para fazer arquitetura contemporânea sem fazer essas bizarrices dos condomínios fechados, nesses projetos rasos, tá? Então, tomem cuidado com isso, ok? Bom, gente, então é isso a nossa live de hoje. Eu já passei do... Passei não, eu tô no tempo. Só para saber, vocês têm alguma dúvida? Vocês gostariam de dizer alguma coisa? Algum comentário? Ó, enquanto vocês vão aí, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Eu acho que tudo isso que a gente... Meu mouse tá uma porcaria, gente. Essa aqui é a Casa Maré, é um projeto autoral nosso, do estúdio. E se vocês quiserem... Deixa eu ver, peraí. Eu comprei outro mouse e ele bugou de novo, meu Deus. Se vocês quiserem construir arquitetura contemporânea, uma arquitetura que não é estigmatizada, ó, vou mostrar a fachada aqui para vocês, que não é um L, que não é aquela bizarrice, que tenha técnica aplicada à concepção, que seja um projeto responsivo às condicionantes pré-existentes, né? Se você quer dominar o seu processo criativo, ter técnica aplicada à concepção, se você não quer, sabe, aquela angústia de não saber por onde começa um projeto, se você tem esse medo de estar produzindo casas, né, com cara de clínica, se inscreva no nosso workshop. O link está aqui na bio, tá? A gente vai deixar o link na bio. E também tem lá no nosso Instagram, na bio do Instagram, caso você não consiga acessar aqui. Tá bom, gente? Bom, então é isso. Eu queria muito agradecer vocês por terem participado. Ó, o Maicon colocou aqui um comentário. Concordei super contigo. Esse vídeo tem uma mistura muito forte de arquitetura e ideologia. Tipo essa questão de menino ou menina. Já começou naquele lugar, né, Maicon? Exatamente. Mas serve muito para a gente pensar e reforçar os nossos pontos. Exatamente. O Maicon está falando dia 27, estarei no workshop. Obrigado. Que bom, Maicon. Te espero todos vocês lá. Bom, gente, desculpa. Ontem fiquei sabendo que eu tô com dengue, mas tá tudo bem, tá? O pior já passou, fiz teste de Covid, mas enfim, descobri o diagnóstico, era dengue, então eu espero que eu tenha entregado para vocês um conteúdo de qualidade, pelo menos me esforcei para isso, peço desculpa qualquer coisa. E é isso, agradeço vocês, espero vocês dia 27 aqui lá, na verdade, no Workshop Projeto Potente. Se inscrevam e muito obrigado por terem ficado comigo aqui até o final dessa live. Então é isso, se você está vendo essa live gravada, já curte, comenta e compartilha. Beleza, gente? Então é isso, até a próxima live. Lembrando que amanhã é o mesmo horário, tá? 10h30, fiquem de olho lá no Instagram, que eu vou divulgar o tema para vocês. Beleza? Então,